Caros amarenses, sou candidato à presidência da Câmara Municipal de Amares e comigo vocês podem contar com uma nova atitude, uma nova forma de enfrentar os problemas e os anseios de todos os amarenses. Eu quero intervir em algumas vertentes essenciais para o desenvolvimento do nosso concelho, desde logo aquilo que defendo há muito tempo, a modernização dos serviços administrativos da Câmara, criando gabinetes de apoio às juntas de freguesia, às associações, a todos os agentes económicos do nosso concelho que têm que ter com a Câmara uma relação de proximidade e de apoio que lhes permita também desenvolver as suas atividades em prol de uma boa economia do concelho e bem-estar das pessoas. Temos também a qualidade de vida e o ambiente que temos que preservar, temos que cuidar. Temos também o turismo, que através de todos os agentes económicos que existem no nosso concelho, que já promovem o turismo, temos um turismo cultural rico, temos também pessoas que já desenvolvem muitas valências turísticas, temos que lhes dar apoio, temos que acompanhar esses processos para que o nosso concelho também se dê a conhecer, seja mais promovido e, consequentemente, a nossa economia também tenha um impacto maior e todas as pessoas tenham melhor qualidade de vida nesse sentido. Temos também a questão do urbanismo, que é um flagelo no nosso concelho, tanto no aspecto dos regulamentos que são aprovados sem o cuidado técnico que o nosso município deveria politicamente defender, desde logo a revisão do PDM, que impede muitas pessoas de terem nas suas terras os filhos com as suas construções e que são obrigados a muitas vezes se retirarem porque não conseguem construir nos sítios que os seus pais teriam para lhes oferecer. E temos também o facto das empresas não terem condições para se instalar e muitas vezes defendemos a captação de muitas empresas para o concelho, arranjar incentivos para as empresas vir para o concelho, mas temos que pensar exatamente, em primeiro lugar, nas empresas que já estão no nosso concelho, naquelas que não têm condições para se expandirem. Tive contactos no terreno com empresas dessas que têm necessidade de ampliar a sua indústria e não têm espaços para isso, o concelho não tem nada para lhes oferecer, nem em termos de espaço, nem em termos de condições económicas. Portanto, é um aspecto também que temos que rever, temos que ser muito ativos nisso, organizando o território, criando bem-estar às pessoas, o bem-estar das pessoas que é ter as suas vivendas em sítios que sejam sossegados e que não se confundam com as empresas, com os barulhos, com a insegurança, até para os seus próprios filhos. Depois temos aquilo que eu falo em último lugar, mas se calhar seria um dos primeiros pontos, que é a cultura e a educação, que, como se vê, tem sido debatido por todos os políticos que estão na praça, que é fundamental uma boa cultura, é fundamental uma boa educação, mas como sabemos, desde as escolas, o acesso às escolas, toda a manutenção das escolas, o parque escolar sem manutenção e, de certa forma, dá mais apoio a todos os alunos, concretamente apoio àqueles que querem ingressar no ensino superior e também expandir o próprio ensino superior no nosso concelho, apoiar mais quem cá está e, de certa forma, criar mais valências, mais oportunidades e mais protocolos também com outros polos de ensino que possam, eventualmente, também apostarem no nosso concelho. Para concretizar todos estes pontos que acabei de enumerar, não estou sozinho, tenho a minha equipa, tenho que, juntamente com todos os recursos existentes, e temos bons recursos também para aproveitar, teremos também que apurar algumas necessidades de reajustamento e depois, com a formação de uma equipa profissional em cada uma destas vertentes, porque as pessoas que sabem, as pessoas técnicas é que sabem trabalhar os processos, nós políticos temos que ter uma visão para o concelho, temos que promover, temos que indicar o que pretendemos, mas temos que depois pôr pessoas que saibam exatamente de cada um destes pontos para que o nosso concelho dê definitivamente um salto qualitativo e se deixe de politicazinhas do dia-a-dia, de remendos, de remadeios, de favores e passe a ser uma política mais concertada, mais elaborada e que promova o concelho para o futuro, que seja planeada e que haja uma estratégia política em cada uma destas vertentes que eu acabei de indicar. Para promover toda esta mudança no concelho, as pessoas perguntarão porquê eu? Porque, na verdade, não me intitulo o melhor do que ninguém, intitulo uma pessoa diferente, com coragem, com atitude, uma pessoa de trabalho, uma pessoa identificada com o concelho, identificada com as pessoas do concelho e, por isso, acho que tudo que me rodeia em termos de candidaturas me deixam dúvidas a mim próprio e penso que os amarenses também estarão com muitas dúvidas, por isso eu ofereço toda esta minha postura
em relação àquilo que será uma ruptura com o passado e uma forma diferente de atuar em relação ao futuro. Porque se formos a ver, temos a continuidade assegurada, com todo o respeito pelos candidatos. O Emanuel Magalhães representa, neste momento, a candidatura do PSD, como todos sabemos. É exatamente o candidato que foi derrotado pelo PS nas últimas eleições há 4 anos. Foi vereador da oposição durante estes últimos 4 anos. Uma variação híbrida, no sentido de que, imediatamente após as eleições, incompatibilizou-se com o PS e começou, se calhar, a pensar no futuro, que é este que temos agora, e fez uma oposição que eu não vou dizer que não foi séria, mas foi tímida, ou temerária, no sentido em que tinha 2 senhores para agradar e por isso não é fácil. E como não foi fácil, foram 4 anos, se calhar, gastos numa oposição que não nos trouxe nada de novo, porque, tanto assim, que agora nestas eleições, num outro partido, vai promover uma mudança com todos os candidatos que faziam parte do passado. E o passado, como sabemos, não nos deixa boas recordações, não é por esse caminho que temos que seguir por um caminho de mudança. Em relação ao PS, também, pronto, há 4 anos, o Emanuel serviu de candidato, o Pedro Costa, que eu respeito muito também, foi segundo na lista do Emanuel. Não havia divergências por vistos políticas entre eles. Agora, em 4 anos, alguma coisa mudou, não sabemos o quê, eu propriamente não sei, para que agora estejam em cada lado. Penso também que, estando o Pedro na oposição e tendo feito uma oposição mais ativa, no entanto, não me parece, e já o foi dito, que o povo do Conselho da Mas tenha percebido que a nossa oposição, apesar de estar a lutar contra uma Câmara que tinha um Executivo em maioria, tenha feito uma oposição, pode ter sido séria, não foi pública, nós não ficámos a perceber exatamente qual era a postura da oposição para defender e propor novas medidas para o Conselho, porque seja qual for a posição que um vereador tenha no Executivo, tem que ter a responsabilidade de fazer ver as suas ideias, concordar ou discordar de uma forma normal, que também não podemos estar sempre contra, mas acima de tudo também demonstrar aquilo que pretende para o Conselho. Não pode ser agora só numa altura de campanha que temos tudo diferente, que há 4 anos estávamos em consonância uns com os outros e agora já está um para cada lado a defender coisas diferentes. O povo não percebe e, na verdade, é por isso que, se calhar, terá que dar um recado, terá que dar um exemplo de que não vai mais consumir deste tipo de política. Porque depois também temos a agravar tudo isto, é que não se percebe como o derrotado do PS é o candidato do PSD, o homem de confiança do anterior executivo camarário, o Delfim Rodrigues, é o segundo na lista do PS agora, e as pessoas ficam a pensar que as pessoas andam mais preocupadas com elas do que propriamente com as políticas para o Conselho. Por isso parece-me que estamos aqui perante 2 candidaturas, cada uma com o seu valor, mas, no entanto, que não representam exatamente nenhuma mudança para o futuro do Conselho. O que é que me pode, de certa forma, diferenciar da candidatura independente do Rui Tomadas? Ele é uma candidatura independente porque não tem cabimento em nenhum partido, portanto é independente porque, de resto, fez política durante 12 anos como presidente de junta de freguesia, atualmente União de Freguesias de Vilar do Saramil e Paredes Secas, no entanto sempre um aliado do partido ou dos partidos da coligação que esteve no Executivo Camarário, portanto também ele conivente e responsável por todas as decisões que foram tomadas nos últimos 12 anos, concretamente a aprovação de contas, que é o ponto-chave de tudo isto, de onde emana toda a governação do Executivo Camarário, que é da aprovação de contas que é dada numa Assembleia Municipal, por todas estas pessoas que agora discordam de tudo, quando andar 12 anos a concordar com tudo. É um presidente que confessou, sem querer, num debate que foi beneficiado e, por isso, teve algumas votações e algumas decisões na Assembleia Municipal que tinha outros interesses a defender para a sua freguesia. Recebeu, com certeza, algumas compensações. Se ele recebeu, também houve outros que ficaram prejudicados.
e nós também não podemos ter políticos no nosso Conselho que olhem só para o seu umbigo e que queiram defender a sua praça e se esqueçam do resto do Conselho, isto também em detrimento de alguns presidentes de junta que não se sabem defender tão bem, não se movem tão bem ou não têm tanto cuidado com estas habilidades políticas. Nós queremos um Conselho homogéneo, queremos um Conselho coeso, queremos um Conselho em que, acima de tudo, a distribuição das verbas e todo o território do nosso Conselho seja tratado com igualdade e com justiça. Também, para não variar, ainda agrega na sua lista também mais alguns autarcas dos últimos anos, que têm também eles por si e pelas inerências próprias da política que praticam, sido responsáveis e coniventes com tudo aquilo que de mal aconteceu e de bom, que também não aconteceu tudo de mal, como é evidente, mas, acima de tudo, não podem agora ter muita legitimidade para se demarcarem e marcarem tantas diferenças em relação ao passado que, no fundo, estamos aqui a falar de pessoas que viveram o nosso passado político que nos deixou bastante atrasados em relação aos concelhos vizinhos. Porque é que a minha candidatura também é diferente e é melhor e é mais ajustada para o nosso concelho em relação à candidatura do Álvaro Silva, também independente, tem uma campanha de longa duração, muito suportada e aproveitando a imagem virtual que tem como provedor da Santa Casa da Misericórdia da Mares. É uma pessoa que não agrega, é uma pessoa que cria desmobilização. Já aconteceu agora com o facto até deste empreendimento Lago dos Cisnes, que irá mudar a sua sede e instalações para um concelho vizinho. Isto serve apenas para que vá encontrar aquilo que também defende, que toda a gente defende, que é mais economia para o concelho, mais riqueza para o concelho, mais emprego, mais visibilidade, e estamos a correr com aquelas pessoas, além de não termos a capacidade de agregar, estamos a ter um problema que é de desviar e desmotivar as pessoas que investem no nosso concelho, que nos dão economia, que nos dão impostos autárquicos que suportam o nosso concelho e dão para obras no nosso concelho. E, acima de tudo, também perdemos visibilidade porque sabemos que, por exemplo, este empreendimento que eu acabei de falar tem uma grande importância mundial no desenvolvimento e promoção turística do nosso concelho. É uma pessoa que, há dias, disse num debate, não fui eu que disse, que quando alguém o questionou por onde tem andado, respondeu que tem andado por outros mundos a preparar-se para ser Presidente da Câmara da Mares. É uma afirmação própria do candidato. E eu diria que ele, para se preparar para ser candidato à Câmara Municipal da Mares, teria que andar muito pelo Concelho da Mares. Não por outros mundos, mas por este mundo que é o nosso Concelho, as nossas pessoas, os nossos problemas, os nossos anseios, todos os cantos do Concelho, que ele deveria conhecer melhor e, assim sim, preparava-se para ser um bom Presidente da Câmara. Não fiz o que fez, andou por outros mundos, não sei que mundos foram esses, no entanto, foi uma afirmação própria, que temos que acreditar que nesse aspecto dou credibilidade, porque se o disse é porque foi assim. Também, para agravar um bocadinho a situação, agrega também na lista dele, além de um segundo lugar na sua lista, de um ex-autarca também durante 12 anos foi Presidente de Junta, também sempre alinhado com o poder autárquico que tivemos nos últimos 12 anos, nas tais votações que eu falei em relação ao candidato Rui Tomadas, e por isso também conivente e a contribuir para que aquilo que aconteceu através do Executivo, que toda a gente aponta os defeitos, mas o Executivo não aprova contas sozinho, não age sozinho, tem sempre, se calhar, a troca de algumas benesses, que alguns Presidentes de Junta com certeza tiveram, andou sempre a votar também a favor nessas situações e a prejudicar o nosso Concelho. Por isso também agrega também parte de um CDS em demolição, um CDS que implodeu e apanhou alguns elementos do CDS que vão agora entrar num processo novo, que é um processo de renascer, mas com certeza que renascer, não se pode renascer de coisas que já não existem ou de coisas que não têm que já deram o que tinham a dar. Por isso, parece-me uma candidatura também que, além de não ter grande consistência em termos de gestão, também não me parece que tenha, acima de tudo, uma coisa essencial, que é um conhecimento profundo do Concelho, uma capacidade de relacionamento com as pessoas do Concelho e com as empresas do Concelho e que seja, de certa forma, uma candidatura agregadora e não dispersora daquilo que são os interesses económicos do nosso Concelho. Tenho também aqui de falar da candidatura do Nuno Reininho, da CDU. É uma candidatura que respeito como qualquer outra candidatura.
é uma candidatura de um partido de esquerda, mas que, acima de tudo, respeito pela postura que tem tido, pela parte democrática com que tem assumido todas as suas posições, defende intrinsecamente as suas ideologias, as ideologias do seu partido, com unhas e dentes, e é assim que se deve fazer. Portanto, é um homem sério, é um homem que também conheceu de alguns aspectos do Conselho, principalmente na parte da educação, que não devemos nunca desprezar nem as suas opiniões, nem o seu conhecimento, porque ficou provado nos debates que tivemos que é uma mais-valia para que seja ouvido, pelo menos em algumas situações, para ajudar algumas pessoas menos esclarecidas, principalmente em alguns pontos que ele domina muito bem. Depois desta minha apresentação e, de certa forma, da explicação, o porquê de eu achar que a candidatura que eu lidero é aquela que melhor serve os interesses do Conselho, é aquela que vai criar uma ruptura séria naquilo que é a governação do nosso Conselho. As pessoas que me conhecem sabem que sou uma pessoa de trabalho, de convicções, que não dou o braço a torcer e que sou capaz mesmo de ter coragem para fazer aquilo que estou a prometer. Apelo a que todos os amarenses, no dia 12 de outubro, nos dê a sua confiança para esta candidatura que eu lidero, que é a única que tem um verdadeiro compromisso, tem coragem, é conhecedor do Conselho e das pessoas e que não tem vícios nem truques do passado. Isso penso que ficou bem patente naquilo que eu disse anteriormente. Em relação a essas, penso que merecemos a confiança. Seria uma oportunidade para o Conselho experimentar e dar uma oportunidade mesmo a sério à minha candidatura, ao meu projeto e à minha convicção e ao meu orgulho que tenho de ser amarense e que gostava de servir conforme descrevi e que ficarei aqui também disponível para prestar contas daquilo que eventualmente poderei não fazer.